Você já parou para pensar por que o roçado do seu avô nunca precisava de adubo comprado? Por que a terra dele produzia ano após ano sem esmorecer, sem enfraquecer, sem pedir nada além do suor e do cuidado de quem trabalhava nela? E por que hoje, com tudo que a ciência inventou, tem gente que planta e a terra some, seca, vira pó, num tempo que não é nada? Eu vou te contar um segredo. Um segredo que o campo esqueceu. Um segredo que não está em nenhum manual de agronomia caro, que não precisa de nenhum produto milagroso vindo de fora e que seus avós praticavam naturalmente, sem nem saber que estavam fazendo algo de uma genialidade que a ciência moderna levou décadas para entender e comprovar. O segredo é simples. Eles nunca criavam o animal longe da roça. Parece pouca coisa, né? Parece que não muda nada. Mas segura aí, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga a terra, o bicho e o trabalho do campo. E vai te fazer entender por que a terra do antigo durava e por que a terra de tanta gente hoje não dura. Pensa comigo numa coisa que todo mundo conhece: o rio. Quando o rio corre limpo e forte, ele alimenta a mata nas suas margens. A mata segura a umidade, chama a chuva e a chuva alimenta o rio de volta. Um ciclo perfeito que ninguém precisou inventar. A natureza simplesmente funciona assim, em ciclos que se completam, que se alimentam, que não precisam de nada de fora para continuar rodando. Pois bem, a roça do antigo funcionava da mesma forma. E o animal era a peça que fechava esse ciclo. Era a engrenagem que mantinha tudo girando sem parar. Antigamente, quando o homem do campo soltava o porco, a galinha, o boi, o carneiro ou a cabra na beira da roça, ou dentro dela no momento certo, aquele bicho não era só comida futura. Era trabalho, era adubo, era controle de praga, era saúde do solo, tudo ao mesmo tempo, sem custo nenhum. Era como ter um trabalhador que nunca reclama, nunca descansa e ainda melhora o lugar onde dorme. Vou explicar direitinho o que acontecia, passo a passo. Quando o animal pisava na terra da roça, o casco dele ia quebrando o solo por cima. Aquela crosta dura que se forma com o tempo e impede a chuva de entrar, impede a raiz de crescer direito, impede o ar de circular na terra. É como quando a gente encrosta uma panela. A água não penetra mais igual, a comida não cozinha por igual. O animal destorroava essa crosta naturalmente, sem precisar de enxada, sem precisar de nenhum implemento, só com o peso do corpo e o movimento dos cascos no chão. Aí vinha o esterco. Todo dia, sem falta, sem pedido, sem custo nenhum. O animal come. O animal produz o adubo na hora, ali mesmo onde está. E não é qualquer adubo, é o adubo vivo, cheio de micro-organismo, cheio de vida, cheio do que a terra precisa para se manter fértil e produtiva. Hoje a gente paga caro por saco de adubo que vem de fábrica processado, embalado, que não tem nem metade do valor do esterco fresco que o bicho deixa ali na hora, no lugar certo. O antigo não precisava pagar nada por isso. O bicho pagava o aluguel em esterco todo santo dia. Mas não para por aí, não. Longe disso. A galinha, por exemplo. E aqui eu preciso que você preste atenção, porque a galinha é um capítulo à parte nessa história. A galinha é uma máquina de controle de praga. Ela cisca, ela fuça, ela vira o solo com as patas, ela come o inseto, ela come a lagarta, ela come o ovo da praga antes mesmo da praga nascer e causar estrago. Larva de mané magro, besouro, gafanhoto, percevejo, lesma. A galinha vai atrás de tudo com aquele bico incansável. Ela é o veneno natural que não mata nada que não deva morrer, que não contamina a terra, que não prejudica quem vai comer o que for plantado ali. O porco, então, é outro nível completamente diferente. Quando o porco entra num terreno depois da colheita, ele revira tudo com o focinho. Come a raiz que sobrou da planta colhida, come o resto do que ficou na terra apodrecendo, destrói o habitat da praga que ia passar o período seco escondida no solo, esperando a próxima plantação para atacar. É como fazer uma faxina profunda na terra, chegando nos cantos onde a enxada não chega. O porco faz isso com o focinho, com disposição, sem cobrar nada, e ainda aduba enquanto trabalha. E o boi, o cavalo, o jumento, a mula,
Esses, pastando na beira da roça ou nos períodos de descanso da terra, iam transformando o capim, a palha, o mato, em esterco rico, devolvendo para a terra em forma de adubo o que a terra tinha dado antes em forma de pasto. Fechando o ciclo mais uma vez. Era tão perfeito quanto o ciclo do rio que eu te falei. O antigo não estudou isso em escola nenhuma. Não leu sobre isso em livro nenhum. Ele aprendeu olhando a natureza, tentando, errando e acertando ao longo de gerações. E acertou tanto que a terra dele durava décadas sem precisar de nada que viesse de fora. Sem precisar de nada que ele não tivesse ali dentro da propriedade. Agora me diz, quando foi que isso quebrou? Quebrou quando chegou o pensamento de que separar é melhor. De que o animal tem que ficar no curral fechado, confinado para engordar mais rápido, e a roça tem que ficar do outro lado da propriedade, limpa, organizada, sem bicho entrando. Parecia moderno, parecia progresso, parecia o caminho do futuro. E em alguns aspectos até foi, para quem produz em escala industrial, com terra grande e máquina pesada. Mas para quem tem um pedacinho de terra, e quer que ela dure a vida toda e sobrar para os filhos e para os netos, foi um erro que custou caro. Porque o que aconteceu quando separou? A terra começou a pedir adubo. O produtor foi comprar adubo. A praga ficou mais forte porque não tinha mais o controle natural da galinha e do porco. O produtor foi comprar veneno. O solo foi endurecendo sem o trabalho do casco e da fuçada do bicho. O produtor foi comprar implemento para revolver a terra. E assim foi, ano após ano, gastando mais a cada safra e a terra respondendo menos a cada plantio. Um ciclo ao contrário, de empobrecimento, de dependência, de custo crescente que nunca para de subir. O antigo não gastava nada disso porque o animal fazia tudo de graça. E o melhor de tudo, e aqui é onde a coisa fica realmente boa e importante para quem está assistindo, é que qualquer pessoa com qualquer animal que já tenha pode voltar a esse sistema hoje. Não precisa de terra grande. Não precisa de raça especial de bicho. Não precisa de dinheiro nem de conhecimento técnico complicado. Precisa de vontade e de disposição para respeitar o tempo certo de cada coisa. Tem galinha? Solte ela na roça depois que colher. Deixa ela ciscar por uma semana antes de você plantar de novo. Ela vai fazer o serviço que o veneno não faz e ainda vai adubar o solo por onde passa, deixando a terra mais viva do que encontrou. Tem porco? No período entre uma plantação e outra, deixa ele entrar no terreno. Ele vai limpar, virar, adubar e controlar o que estava escondido na terra, esperando a próxima safra para aparecer e estragar tudo que você plantou com tanto esforço. Tem boi, cabra, ovelha. Tem um pasto perto da roça? O esterco desses animais, mesmo que você recolha manualmente e carregue para a roça na carroça ou no carrinho de mão, já muda a história da sua terra em 1 ou 2 anos. Você vai ver a diferença com os próprios olhos, sem precisar medir nem pesar nada. O sistema não precisa ser idêntico ao do antigo. Você adapta com o que tem. O princípio é o mesmo. O animal e a terra trabalham juntos, não separados. Um alimenta o outro e recebe de volta. Ciclo fechado, custo zero. Agora tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta quando eu falo sobre isso. Mas o bicho não estraga a plantação? Estraga sim, se entrar na hora errada e sem nenhum controle. O antigo sabia disso. Ele não soltava o boi no meio do milho crescido, nem a galinha no feijão florado. Ele soltava quando a terra estava descansando, quando a colheita tinha acabado, quando era o momento de preparar o solo para o próximo plantio. Era tudo no tempo certo, com o olho atento de quem conhece a terra como conhece a própria mão. Como tudo na roça, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de descansar e tem o tempo de deixar o bicho trabalhar. Respeitar esse tempo é o que faz o sistema funcionar como tem que funcionar. E tem outra coisa que o antigo entendia profundamente, que hoje a gente quase esqueceu de tanto correr atrás do que é novo. A terra é um ser vivo. Ela respira, ela come, ela cria vida dentro de si. Quando você trata ela como se fosse um chão inerte, um substrato qualquer onde você despeja semente e espera resultado, ela vai te decepcionar cedo ou tarde. Mas quando você alimenta ela com o que ela precisa,
matéria orgânica, vida microbiana, movimento, descanso na hora certa. Ela responde de um jeito que surpreende até quem já sabe o que vai acontecer. O esterco do animal é justamente isso: vida em forma de adubo. Quando cai no solo, ele alimenta os micro-organismos que vivem na terra, que por sua vez alimentam a raiz da planta, que alimenta o animal que gerou o esterco. Ciclo completo, ciclo perfeito, igual ao rio que eu falei no começo. Repara como tudo se conecta. O antigo não via o animal como concorrente da roça. Via como parceiro. Via como parte do mesmo sistema que precisava funcionar junto para funcionar bem. E foi por isso que a terra deles durou tanto, produziu tanto, e não precisou de nada que viesse comprado de fora. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, dá para entender o porquê científico de tudo isso. A ciência sabe que o esterco fresco tem nitrogênio, fósforo, potássio em forma aproveitável. Sabe que os micro-organismos do solo são os responsáveis pela fertilidade real da terra. Sabe que o revolvimento do solo pelo casco e pelo focinho do animal melhora a absorção de água e o crescimento das raízes. Mas o antigo não precisava saber o nome de nada disso. Ele sabia que funcionava. E funcionava de verdade, na prática, todo ano. Então, se você tem um pedaço de terra, tem um animal qualquer, e tem a vontade de fazer diferente. Você já tem tudo que precisa para começar hoje. Não precisa fazer tudo de uma vez. Começa pequeno, experimenta numa parte da roça, observa a terra antes e depois. Olha a cor, a consistência, a vida que vai aparecendo aos poucos. Quando a minhoca começar a aparecer em quantidade, pode ter certeza. Você está no caminho certo. A minhoca não mente. Ela só aparece onde a terra está saudável de verdade. O campo não esqueceu esse segredo por acidente. Ele foi convencido, aos poucos, de que o jeito novo era melhor. E o jeito novo custou caro, em dinheiro, em solo gasto, em independência perdida. Agora, quem ama a terra de verdade está voltando ao que sempre funcionou, ao que sempre foi certo, ao que as gerações anteriores deixaram provado. Integrar o animal com a lavoura não é coisa de pobre nem de atrasado. É sabedoria que atravessou gerações e chegou até hoje com a mesma validade de sempre. E é o ciclo que a natureza usa desde o começo do mundo e que o ser humano aprendeu por necessidade e aperfeiçoou com o tempo e com o olho atento de quem vive da terra. Seu avô sabia disso. O avô do seu avô sabia disso. E agora você também sabe. Cuida da sua terra com o que ela precisa. Cuida do seu bicho como parceiro, não como peso. E deixa o ciclo se fechar do jeito que a natureza sempre quis, do jeito que sempre deveria ter sido. Se esse conteúdo te fez lembrar de algo que você já viu na roça, ou abriu uma ideia nova na sua cabeça, eu fico muito feliz. Esse canal existe para isso, para resgatar o que o campo sabe de verdade, longe do barulho e da pressa do mundo lá fora. Se você ainda não se inscreveu e quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, faz isso agora do jeito que você se sentir mais à vontade. Clica no botão, pede para o neto ajudar, aperta o sininho, faz do seu jeito. Cada pessoa que entra aqui faz esse canal chegar em mais gente que precisa disso. Muito obrigado por estar aqui até o final. Isso significa muito.